Em pleno 2025, ainda é muito comum, muito criador e produtor rural errar na escolha da ave que ele vai botar no seu terreiro. Seja no seu terreiro, seja no seu sítio, seja na sua granja. Você sabe qual é a galinha ideal para o seu plantel? Eu sou Thales Pessoa, técnico de zootecnia, técnico de agricultura, estudante de medicina veterinária. E hoje eu estou aqui para mostrar para você qual é a melhor ave para a sua criação. Vamos lá pro vídeo? Para quem acredita que a avicultura é uma receita de bolo, está completamente enganado. A criação de galinhas, apesar de parecer fácil, ela, antes de você iniciá-la, você precisa saber aonde você quer chegar. É um caminho que tem que ser traçado com metas, objetivos, e às vezes a minha realidade não se enquadra na sua, como é o caso dessa baia aqui. Essa é uma baia de aves da raça Sussex. São aves de raça pura, aves de genética, que estão aqui com a finalidade de melhorar o plantel em outros cruzamentos. Não são aves que têm uma finalidade extremamente produtiva dentro do criatório pessoa hoje. Porém, elas têm um objetivo de, mais à frente, trazerem resultados não pelo que elas têm hoje, mas por que elas vão fazer amanhã. Nessa realidade aqui, a gente tem aves da raça GSB, galinha sertaneja balão. Uma baia de aves que trabalham galinhas de características caipiras. Isso são aves caipiras. Só que aves que tiveram uma seleção genética lá atrás, de muitos e muitos anos, mais propriamente na Bahia, aqui no Brasil. Então hoje são aves que melhoraram muito o seu potencial de ganho de peso, entendeu? Rusticidade e produção, mas com muitos anos de seleção dentro do plantel. Essas aves aqui são um exemplo perfeito do que é necessário para a sua realidade. Quando elas foram desenvolvidas, a necessidade da galinha caipira era uma ave resistente, uma ave que produzisse e entregasse um tamanho e uma quantidade de carcaça grande em pouco tempo. E assim nasce a GSB. De nada vale um negócio que não dá lucro, que não vende. Dessa forma ele está fadado ao fracasso. Então por isso que hoje eu uso o meu consultor. É um sistema que faz todo o controle financeiro aqui do Criatório Pessoa e da Agrocampo, além das minhas despesas pessoais. Sim, ele consegue trazer as 3 opções para você, amigo empreendedor rural. Você sabe quanto que você ganha? Você sabe quanto que você gasta? Possivelmente não. Mas com ele, você consegue colocar tudo bem planilhado para saber o momento certo, se vai ser agora que você vai poder comprar um carro novo, se você vai poder investir no seu negócio, se vai ser a ração que você dá para suas galinhas, ela está fechando a conta no final do mês. Não sabe nada desses dados, né? Olha, o link vai estar aqui na descrição para você acessar. Caso tenha alguma dúvida, eu estou aqui e também lá no meu Instagram para mostrar tudo para vocês. Beleza? Eu uso, eu confio e eu aprovo. Meu consultor, o melhor gestor financeiro para minha empresa e para minha vida. Nessa baia a gente tem um exemplo claro do que foi a rusticidade durante muito tempo na avicultura brasileira. Temos aqui 2 galinhas mestiças, no caso aqui são galinhas índio, entendeu? Galinhas que foram usadas muito comumente em toda a criação brasileira e ainda assim é muito comum se ver nos quintais brasileiros como exemplo de rusticidade e criação caipira,
tá? São aves excelentes, maravilhosas. Aves que vão aí te entregar produção de ovos, como pode ver ali no cantinho, ali tem 2 ovos já. Mas não botaram no ninho, botaram na cama. E vão criar muito bem pintinhos, aves que são excelentes chocadeiras e vão te dar excelentes resultados. E do outro lado, um terno de índio gigante. A ave essa que nasce das galinhas do galo índio e traz esse tamanho todo. Olha a diferença de uma galinha índia gigante para uma galinha índia normal. Tá vendo só? Então, esse é um outro exemplo de rusticidade. São aves aqui que, neste caso, são aves funcionais. O galo cruza na monta natural. As galinhas botam bem, entendeu? São aves que você pode largar no terreiro, que elas vão te entregar produção. Mas nada que seja tão rápido quanto a galinha sertaneja balão em ganho de peso e não tão produtivo como a Sussex, entendeu? Então, características. Nesse caso aqui a gente buscou mais pela rusticidade. A avicultura nacional dependia de uma galinha que botasse, chocasse, criasse os pintos e, quando necessário fosse, tivesse ali o alimento no quintal brasileiro. Então, esse aqui é um outro exemplo completamente diferente de como a avicultura é muito mais complexa do que parece. E aqui a gente chega nas aves geneticamente melhoradas, aves de frutos de incubatórios maiores, incubatórios como granjas, entendeu? Incubatórios mais comerciais. A gente tem aqui as galinhas pescoço pelado, que são as Label Rouge, aonde tem aqui já uma diferença exorbitante no padrão. São aves que têm dupla aptidão, peso e produção de ovos. São aves muito rápidas no ganho de peso e começam a produção muito cedo. Aqui está com um frango GSB no meio, um frango balão no meio, que foi colocado recentemente, uma ave que a gente trouxe de fora e a gente pretende fazer alguns trabalhos. Ele ainda está novo, mas ele vai encorpar muito ainda. E olha aqui a gente já traz o melhor dos dois mundos. Uma ave que vai entregar uma produção de ovos interessante e uma carcaça exorbitante quanto ao seu tamanho. Olha o tamanho dessa galinha. Entenderam? Então, é nisso que a gente está falando. O que você precisa no seu quintal? Qual a sua finalidade? Qual que é o trabalho que você quer desempenhar? Tudo isso implica na hora que você vai decidir criar galinha. Isso é um trabalho de formiguinha, desde a seleção das suas possíveis frangas, como é o caso dessa baia aqui. Todas essas aves são anilhadas. Tem um frango Sussex no meio ali, que ele está separado dos demais. Desde a escolha dessas aves, todas as aves aqui acompanhadas de pai e mãe, buscando um resultado específico. São todas aves filhas de uma galinha que bota ovos azuis. A gente chega, olha a anilha do pé ali, ó. Vou tentar filmar para vocês, ó. A gente chega nas nossas conclusões. O que eu quero produzir? Aonde eu quero chegar? Quanto eu quero que isso me custe? Tudo isso vai depender das respostas que você vai dar para depois você chegar num galinheiro onde sim tenham aves produzindo. Beleza? Então, a escolha das frangas é importantíssima. Não deixando de lado também a escolha dos seus possíveis reprodutores. Olha aí, ó. Temos aqui alguns frangos e cada um com sua peculiaridade diferente. Esse frangão aqui meio acinzentado, vermelho com cinza, ele possivelmente já tem uma baia que o espera. Ele só não está formado ainda para adentrar ela, mas ele já tem um objetivo final. É uma ave que é bem arredondada, você pode ver um animal novo, sem espora nenhuma, e já mostra uma característica morfológica incrível dentro do padrão da raça. Uma ave que a presença de tupete, como todas as aves produzidas na safra 2024, a gente conseguiu imputar essa característica. E olha só a morfologia do animal. E possivelmente ele já vai ter uma baia dele garantida, que vai ser a baia de número 3. A baia de número 3, que só tem as galinhas cinzas, que hoje tem esse frango no meio, mas quando o outro chegar na sua maturidade sexual, talvez seja aqui a sua nova morada. Conseguiram compreender que, além de uma cartela de ovos, a criação de galinha depende também do objetivo final do amigo avicultor, o amigo empreendedor rural? Você sabe responder essas perguntas? Eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado algumas perguntas que você tem que responder antes de querer começar a criar galinha. Se responda aqui embaixo, copie a mensagem e cola aqui nos comentários e responda e ajude a outros amigos empreendedores rurais a entenderem o seu ponto de vista. Hoje eu estou passando a nossa realidade
para você conferir e poder ter um pouquinho mais de leque de conhecimento quanto a essa magnífica criação. Então, dentro da avicultura, meu amigo empreendedor rural, você vai ter a produção de ovos, a produção de carne, a produção de ovos férteis, como é muito comum aqui, a produção de pintinhos, que diferentemente dos ovos férteis, você não preza só pelo resultado seu, mas o resultado do cliente adiante, que vai comprar a sua genética. Hoje aqui a gente está finalizando esse vídeo. Dessa maneira, a gente hoje mostra para vocês um pouquinho do Criatório Pessoa, um pouquinho do que a gente tem aqui e dentro do trabalho que a gente desempenha. Além de produzir ovos férteis e entregar para todo o Brasil, o Criatório Pessoa ainda pega e trabalha com a finalidade de produzir aves que vão fomentar a avicultura caipira, onde vão melhorar os resultados do seu plantel e do seu galinheiro com aves como essas. Então, pessoal, fala para mim nos comentários qual é o seu ramo avícola. Qual que é a atividade que você desempenha hoje dentro da avicultura? Vamos trazer vídeos específicos de cada um. Quer que eu visite uma granja e fale com a granja sobre a produção de ovos? Quer que eu visite um galpão de frango e veja se realmente dá lucro criar frangos? Quer que eu mostre para vocês mais números sobre a criação de galinhas raça pura para a produção de ovos férteis? Tudo isso a gente vai trazer aqui para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Thales Pessoa e esse é mais um vídeo aqui no canal. Fique com Deus e até o próximo. Tchau!